Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acompanharam Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Amém? Amém. 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 Queridos, repitam comigo. Não tenhais medo. Não tenhas medo. Permanecei firmes. Permanecei firmes. Vereis a salvação de Deus. Vereis a salvação de Deus. Agora olha o cada um para o seu irmão e diz: não tenhais medo. Não tenhas medo. Permanecei firme. Permanecei firme. Você verá a salvação de Deus. Você verá a salvação de Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a O negócio Deus. está meio fraco aí, mas vamos ser ativados aí em nome de Jesus. Amém? Amém. Então essa palavra ela é continuidade da palavra da semana passada, aonde estamos aí no período de celebração da Páscoa. E Páscoa, como temos falado, o que representa mesmo? Diga libertação. Libertação. Páscoa é libertação. Amém? Diga Páscoa. Páscoa É libertação. é libertação. Diga, não é ovo de chocolate. Não de chocolate. Amém? Amém. Então nós vimos como Deus, com mão forte, Ele tirou o seu povo do Egito, da opressão, do cativeiro imposto por Faraó. E as festas bíblicas, elas são atos proféticos que chamam à existência aquilo que simbolizam. Como eu comentava agora há pouco, acerca dos signos linguísticos de cada nome, atentar para o nome e para a sua raiz, exatamente aquilo que ele foi profetizado, aquilo que ele foi criado, aquilo que ele foi proclamado, assim ele será. Então é necessário que eu entenda que essas festas bíblicas, elas são atos proféticos e elas chamam à existência aquilo que elas simbolizam. Então por isso que nós veementemente, dia após dia, culto após culto, nós todos os anos, várias as vezes, nós ficamos sendo incutidos no nosso coração, na nossa memória, aquilo que verdadeiramente ela representa. Porque existe um inimigo, existe um inimigo, Existe um inimigo. existe um adversário, Existe um adversário. existe uma oposição Existe uma no oposição mundo espiritual, no mundo espiritual. aqui representado pelo Egito, Representado pelo Egito. por Faraó, Por Faraó. que é essa a oposição, Essa é a oposição. à minha vida, A minha vida. ao povo de Deus, Ao povo de Deus. aos filhos de Deus. Aos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então eu tenho uma oposição sobre a minha vida. Eu tenho uma oposição. Então você sempre é preciso ser despertado que vai sempre existir uma oposição contra a sua vida. Então a honestidade, a sinceridade de Deus, a clareza do Senhor é nos dizer: filho, eu quero cuidar de você. Amém. Eu quero que você confie em mim. Porque temos uma oposição. Tem uma obra. Tem um Egito. Existe uma escravidão. Existe um lugar de trevas. Mas eu preparei para você um lugar que mana leite e mel. Eu tenho preparado para você um lugar de excelência, um lugar de descanso, né? Uma terra de descanso, um Éden, um paraíso. Amém, queridos? Amém. Então essas festas simbolizam essa libertação. Então se Páscoa significa libertação, então estamos
debaixo, diga, de um mover de libertação. De um mover de libertação. Então não é só ter uma Páscoa, mas é eu ter essa participação, eu participar desse mover, entrar nesse mover. Então eu não posso ficar apático, eu tenho que mergulhar nesse entendimento e nesse mover. Eu não posso ficar como que espectador. Eu preciso ser protagonista, eu preciso ser, no mínimo, coadjuvante. Eu e você, participar de tudo isso. Amém. Amém? Então, as festas bíblicas, elas vêm para isso. Então, passada a saída do Egito, né, quando o povo de Deus sai do Egito, aí temos à frente a caminhada para a terra prometida. Procura visualizar isso, procura agora vir para o texto. Diga minha memória. Vem para o texto. Vem para o texto. Vem para a história. Vem para a história. Vamos para a história. Vamos para a história. Diga meu coração. Meu coração. Vamos para a história. Vamos para a história. Diga meu cérebro. Faça um esforço. Faça um esforço. Mergulha na história. Mergulhe na história. Porque ela é real. Porque Ela é verdadeira. verdadeira. Diga, ela é literal. Literal. E hoje é espiritual. E hoje é espiritual. Mas ela se manifesta em todo o tempo. Todo tempo. Todos os dias. Todos. Na minha vida. Na minha vida. Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus. me dá o espírito de compreensão Me dá o espírito de e de revelação. De revelação. Em nome de Jesus. nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Então existe essa terra prometida, esse lugar de conquista e a posse definitiva da sua libertação, da minha libertação. Posso ouvir um amém? Amém. Então uma caminhada ou a conquista de algo sempre representa um desafio. Você concorda comigo ou não? Amém. Né? Que por sua vez pode significar incerteza e receio naquilo que você vai buscar, naquilo que você está buscando, naquilo que é desafio, naquilo que é uma conquista, né? Um sonho, um plano, um projeto, um trabalho, um relacionamento, tudo representa um desafio. Amém. É aí que entra o Pessaque, a passagem. E toda passagem de um lugar para o outro, de um lado para o outro, nós estamos entrando em outras dimensões, em outros territórios. E nós humanamente não conseguimos fazer isso. É uma peleja. E se você não expressar, não buscar, não invocar aquele que fez todas as coisas e que tem todas as coisas na palma da sua mão, inclusive as nações, nós não conseguimos sair do lugar comum. Porque ficamos como atados, amarrados, escravos daquelas situações antigas, escravos dos pensamentos antigos, escravo daquilo que nós fizemos no passado. Ficamos como que presos em situações antigas. E isso é algo que é um peso para ser removido de nós e nos dar a condição de pegar essa passagem e ir para esse lugar de conquista, esse lugar melhor. Então, é preciso deixar a incerteza e o receio que Deus quer nos dizer, o que Deus quer nos dizer hoje, que Ele diga, Ele está comigo, Está comigo. e Ele irá comigo para me guiar, Para me guiar. me proteger. Me proteger. E eu quero te assegurar o seu sucesso. Você precisa ter essa certeza, ter essa convicção de que se eu, em todas essas passagens, de situações de prisão, de escravidão, de morte nos relacionamentos, de dificuldade que tínhamos com a família, pais e filhos, filhos e pais, os cônjuges. Então, é você ter a certeza, a convicção absoluta que você tem um Deus que consegue te libertar, te curar, te projetar para coisas maiores e melhores. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Mas você tem que tomar posse, querido,
de que existe novas dimensões, novos territórios, e que existe dois lados, todas as coisas têm dois lados, né? A transição, a transcendência, em tudo nós precisamos do Senhor. Eu quero deixar isso muito enfático, eu estou sendo como que redundante tudo isso, porque nós vivemos isso todo instante, e porque nós ficamos presos a situações, né? E aí vem os estresses. O que é o estresse? É falta de engajamento. Engajamento em quem? No Senhor, naquele que faz a passagem, naquele que consegue fazer a comunicação, naquele que consegue decifrar os códigos, decifrar as senhas. Quem está entendendo? Amém? Então o que vemos nesse texto aí é que Deus se apresenta ao povo para guiá-lo pelo deserto, tentando livrá-los de tudo que pudesse atrapalhar sua jornada, até a tão desejada terra prometida. Né? Então tinha uma terra prometida e tem. Nós vemos hoje isso literalmente já cumprido lá. Da mesma forma, de forma espiritual para nós hoje, também de forma biológica, virtual, física, Ele, diga comigo, me livrará dos desafios e das ciladas dos meus inimigos espirituais. Fala para o seu irmão, você tem um inimigo espiritual. Diga, eu tenho um inimigo espiritual. Você precisa ter certeza disso, convicção disso. Diga, e eu não sou o seu inimigo. Fala para ele, eu não sou o seu inimigo. Mas fala com entendimento mesmo, né? Fala para a esposa fala para a esposa agora, eu não sou o teu inimigo. Eu não sou o seu inimigo. Querido, isso precisa ficar muito coeso, muito coerente, muito sensato diante do Deus Altíssimo, diante do Eterno, diante do Espírito Santo. Então, os que andam com o Senhor estão sempre protegidos. Amém. Posso ouvir um amém? Você que está aí, né, conectado, buscando. Amém, queridos? Amém. Porque lá no Salmo 84:11, ele diz que Ele é o sol e escudo, Ele é a nossa defesa e socorro, bem presente no dia da nossa tribulação, do dia da nossa angústia. Amém. Ok, querido? No versículo 18 aqui que nós lemos, temos por revelação uma estratégia adequada a qualquer jornada de conquista. Olha aqui, isso desde aquela época, Deus sinaliza lá naquele templo, através de Moisés, e através de nós hoje. No 18 ele diz assim, o que está lá dizendo no 18? A estratégia nossa de conquista, para conquista de qualquer situação, diga comigo, andar em unidade. Andar em unidade. E debaixo de liderança. E debaixo de liderança. Então o mistério, o milagre, você que nos assiste, que nos ouve, o mistério de toda conquista é andar em unidade. Amém. E debaixo de liderança. Amém. Debaixo de uma palavra do líder. Amém. Lembra que a pastora, né, no testemunho dela, ela fez questão de exaltar aqui, glorificar o Senhor, mas exaltar os nossos líderes. Amém. Isso fala no reino do Espírito e dá um cala-boca no faraó. Diga, dá um cala-boca no meu inimigo espiritual. Inimigo espiritual. Porque isso fala de submissão, querido. Isso fala que você está debaixo de obediência. Amém. E quando você está debaixo de obediência, Satanás, ele gosta dos desobedientes. Quando eu declaro com a minha boca e eu declaro que o meu pai, a minha mãe biológica, da minha família, né? E diante da igreja, do mundo espiritual, naquilo que é espiritual, você exalta no sentido de que você tem um mentor espiritual, você tem uma cobertura espiritual. Imagine nós aqui nessa tenda, tudo legal, tudo bacana, chuvas, tempestade,
mas não tem cobertura, não tem um teto. Como é que faz? O que vai acontecer? Você vai ser alcançado por muitas situações que não serão boas. Então, no reino do Espírito, a confissão de que andar em unidade, dentro da família, no seio da igreja, o trabalho em equipe numa empresa, num escritório, em todos os lugares, e debaixo de uma liderança. Então isso nos revela de como os filhos de Israel foram direcionados por Moisés na direção de Deus, que eles deveriam estar arregimentados. E aí eles subiram, os filhos de Israel. O que é arregimentado? Arregimentado significa avançar unido. Diga comigo, organizado. Segundo princípios, e normas, bem estabelecidas. É como um exército. A gente fala, faz assim, faz isso. Hoje, Osana, você faz isso, faz isso, faz isso e faz isso. Você sai da sua casa, conversa com a esposa, em unidade com ela, e fala para os filhos, faça isso, faz isso, faça isso e faça isso. O Senhor coloca a mão e abençoa e protege. Arregimentado, organizado, planejado. E isso funciona, é como um exército. Então, debaixo de uma direção de um general. No caso aqui era Moisés, que por sua vez ele se submetia inteiramente a Deus. Andar sozinho pelo deserto leva à morte. O que o nosso inimigo espiritual sempre vai tentar fazer, diga, é nos isolar. Né? Isolar, a gente já sabe, fomos isolados aí nesses tempos pelo coronavírus, por esse vírus, essa bactéria, o mundo todo. Então veja como o Faraó, como o espírito de medo foi lançado, foi liberado das entranhas do inferno, das masmorras, de todos os setores e lugares, das encruzilhadas, das cachoeiras, das matas, onde eles estavam, eles foram liberados para colocar medo, 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 medo e medo. Diga, mas eu não terei medo. Mas eu não terei medo. Porque eu sou um servo de Deus. Porque eu sou um servo de Deus. Eu sou um filho de Deus. Sou um filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Amém. Então, o que é isolar? O inimigo sempre vai tentar colocar desunião, primeiramente na família de sangue e também na família da fé, separando pais e filhos, porque quando ele consegue entrar no meio de vocês dois, ele destrói a família, afeta os pais, os que estão acima, a linha ascendente e a descendente. Sempre foi a estratégia do diabo. Então ele quer separar pais e filhos, irmãos e irmãs, truncando a comunicação, ferindo os relacionamentos, pois ele sabe que há um princípio espiritual que diz, diga comigo, um reino dividido, não subsiste. Não subsiste. Então isso precisa estar muito claro dentro de mim e de você, que um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida, o esposo fala algo e a esposa fala outro. O Mozart fala assim, brega, pra lá. Aí a pastora vai lá e breguinha. Damos risada. Coloca a filmadora aqui. Tá filmando. Põe a filmadora. Nem a cachorra nunca vai... Até a cachorra vai ficar em confusão. Ela nunca vai saber o que ela vai fazer. Se ela vai ficar ou se ela vai sair, porque ela não sabe quem obedece. Imagina o seu filho. O meu filho. Você está ouvindo, querido? É isso mesmo. Vamos ser mais sensíveis, mais perceptivos, mais obedientes. Em todos os reinos funcionam assim. Em tudo funciona assim. Não pode haver dois humor, duas falas.
uma fala. Você não casou comigo porque eu era um gatão assim, né? Um bonitão, fofão assim, né? Para me auxiliar, sim ou não? Sim. Aleluia. Vou falar em língua aqui agora, já, né? Aleluia. Glória a Deus. Né? Então, repita comigo, um reino dividido, não subsiste. Não subsiste. Então você precisa se ligar com Moisés, você precisa se ligar com o mentor, você precisa se ligar com o professor. Alô, Má? Oi? Você precisa se ligar com o professor, você precisa se ligar com o mentor, você precisa estar conectada com sua mãe, conectada com seu pai, até você chegar o tempo de você ficar noiva, casar, construir nova família. Aí você não está mais debaixo do tutorial deles. Funciona assim. Para quê? Para ser extremamente abençoada. Extremamente abençoada. Não só é abençoada. Porque feliz eu já era antes de casar. Eu casei para ser mais feliz. Glória a Deus. Amém. Você casou, quando você casou, você já era feliz, querido. Sim ou não? Amém. Você já vivia a sua vida. Você constituiu uma família agora para ser mais feliz. Oh, glória. Coisa simples, querido, mas que nós não percebemos. Você deixa para lá, esquece. Diga assim, portanto, vamos caminhar arregimentados, unidos na família, nas células, na igreja, ainda que virtualmente, viu, querido? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sob a liderança das autoridades espirituais que Deus nos concedeu para nos amar. Amém. Diga, e orientar, sob a direção, soberana do Espírito Santo, que é o nosso guia na terra. Diga, eu quero a Ti, Espírito Santo. Quero mais de Ti, Espírito Santo. Porque o Senhor vai me guiar de dia e de noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aqui em Êxodo 10, 26, Moisés fala ao faraó que nenhuma unha deles ficaria no Egito, pois de agora em diante tudo deles e neles serviria ao Senhor. Amém. O Egito representa as trevas, o tempo em que vivíamos no pecado, e o que Deus quer de nós é que as coisas que são preciosas para nós, diga, seja tirada do Egito. Seja tirado do Egito. Ou seja, o que é tirar do Egito? Tudo aquilo que te traz peso, dor, sofrimento, angústias, moléstias, enfermidades, tudo aquilo que te aflige, não ficará mais. Essas coisas prendem nós no Egito. Então isso fala da libertação, de eu sair do Egito. O mal ficará no Egito. Irmã Nina, diga comigo, o mal ficará no Egito. Nada que me pertence. A minha vida, as minhas emoções, a minha saúde espiritual, emocional, a vida. Aqui, eu vou chegar mais pertinho. Todos os assaltos e arrombamentos que eu sofri na vida, eu não tive aquilo como uma perca material, como uma pessoa, um homem me roubou, um ladrão. Tudo que me levaram, me surrupiaram de mim, da minha casa, da minha família, foi levado, Deus permitiu, os ladrões levaram, mas foram conquistados com o suor desse rosto, foi pago impostos. Então tudo aquilo está como com um empréstimo a Faraó. Vai voltar para minha mão, Satanás! Amém.
Diga tudo que pertence à minha vida. Tudo que pertence a mim. Tudo que Satanás roubou vai voltar para minha casa. Vai voltar pra Vai minha voltar para minha vida. Vai voltar pra minha Tudo que vida. me pertence Tudo que me vai pertence voltar para minha vida. vai voltar pra minha Minha vida. saúde, Minha saúde, meus relacionamentos, meus relacionamentos, minhas conquistas. minhas conquistas. Nada ficará no Egito. Nada ficará no Em Egito. nome de Jesus, você Amém. crê, toma posse, aplaude o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nada que não seja precioso deve ficar no mundo, nem nossa família, nem nossos amigos, nem nossa memória. Não devemos ter saudade do Egito, querido, isso é importante, né? A sua memória não pode ficar no Egito agora. Não devemos ter saudade do Egito, do tempo da escravidão, do tempo do pecado, pois este representa a maldição e nós fomos salvos por Jesus para vivermos sobre, diga bênção, Bênção. bênção e mais bênção. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não basta sairmos do Egito, preste atenção, Paloma, Pamela, não basta sair do Egito. Diga, o Egito tem que sair de mim. O Egito tem que sair. Por isso que Deus levou eles para outros lugares, de lugares de dificuldade, para quê? Para tirar o Egito de dentro da pessoa. Tirar os mal-estares, tirar as coisas ruins de dentro de nós. Amém. Aquilo que eu considerava como bom. E você sabe que não te trouxe um resultado muito bom, um relatório positivo. Então eu tenho que abandonar aqueles velhos pensamentos, velhas atitudes, velhos hábitos, Amém. ficar com os bons hábitos e remover os maus hábitos da minha vida, da sua vida. Amém. Amém, querido? Amém. Então, a vida sem Deus e o pecado só nos trouxe decepções e ruína. Se rompermos com o Egito, vencemos o deserto e entramos na terra prometida. Então o que é terra prometida? Diga meu sonho, Meu sonho. minha conquista, Minha conquista. seus projetos, diga meus projetos, Meus projetos. meus planos. Isso é a terra, essa é a terra de prazer, de conquista. Mas para que isso suceda, para que isso aconteça, esse refrigério, né, ele tem um processo, né? Você romper com o Egito, vencer o processo do deserto, da dificuldade que vai vir, naquela passagem, naquela transição, tem uma passagem, né? E você entrar na terra prometida. Então toda saída do processo de escravidão, daquilo que te oprimia, tem um período ainda de dificuldade. Lembra que aquele povo, né, Deus orienta eles aí, eles saem do Egito, presta atenção aqui mais um pouquinho, querido. Eles saem do Egito armados para a guerra, prontos para a guerra. Deus manda eles saírem como guerreiros, prontos para qualquer guerra, quando eles vão em direção ao deserto. Mas aí Deus, tão amoroso, fala assim, não, eu vou, talvez esse povo vai pela terra dos filisteus, e eles são briguentos, eu vou poupar o meu povo, mesmo que eles estão armados, ele é forte, ele resolve as coisas na força do braço, da língua, né, da espada, né? Eu vou livrar eles disso, eles vão dar uma voltinha maior, mas não vai ter guerra, não vão ter que lutar. Mas era um pouco mais distante. E porque estava demorando um pouco mais, e Deus dirigindo eles de dia e de noite, eles começam a murmurar, se queixar, a reclamar. Está demorando a minha bênção, está demorando o meu resultado. Pronto, vai demorar mais agora. Por quê? Porque você murmurou. Porque você se queixou. Porque você reclamou. Porque você estragou alguma coisa. Porque você quebrou alguma coisa. Quebrou um pacto. Algo físico, algo espiritual.
não esperou um pouquinho mais, não teve um pouquinho mais na passagem, no processo, esperar um pouquinho mais. Porque é um tempo de tratamento para quê? Para abandonar a velha natureza, largar o Egito, os maus pensamentos, os maus costumes e se alinhar agora a um novo propósito, a uma nova vida, entrar numa nova dimensão. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, se você está vivendo momentos difíceis, saiba que Deus não se afastou de você, querido. Amém. Amém? Glória Ele não a Deus. esqueceu de você. E nem em cada dificuldade sua, Ele lhe mostrará seu socorro, Amém. a provisão e o refrigério. Amém? Amém. Sempre haverá um escape. Foi assim com aquele povo naquela época, é assim comigo e assim com você. Sempre haverá uma provisão e vai vir um refrigério. Se formos sensíveis à presença e à voz de Deus, você não vai ser confundido, nem eu. Amém. Amém, queridos? Amém. Note que Deus os guiava em todo o tempo, pois deviam caminhar de dia e de noite. Isso prova que Deus tinha pressa em tirá-los do deserto. Deus tem pressa de tirar você da situação que você se encontrava. Amém. Amém? O mesmo Deus quer fazer conosco hoje. Por isso devemos nos apressar em fazer o que a palavra de Deus nos orienta. Diga assim, o que a palavra me orienta? Pergunta de A novo. palavra me orienta. Sermos diligentes em fazer a vontade dele, a vontade do Senhor, pois Ele tem pressa em me abençoar. Amém. O caminho para a bênção é diga, obediência. Obediência. Lembra do Obed-Edom? Obed é de obediência. Obed-Edom foi um homem que era terrivelmente gentil, gentalha, e foi colocado nos limites dos limites. Amém. Abençoado. Assim pode ser com você e comigo. Glória a Deus. Amém, Aleluia. querido? Glória a Deus. Quando somos rebeldes, fazendo tudo do nosso jeito, pondo em primeiro lugar a minha e a sua vontade, a nossa vontade, murmurando contra as diretrizes de Deus, nós prorrogamos a entrada na bênção. Mas quando obedecemos, somos alcançados pela bênção do Senhor. Amém? Amém. Por fim, aqui no versículo 22, diz assim, que nunca se apartou do povo a coluna de fogo e nem de nuvem. O que é isso? Diga a presença de Deus. Na presença de Deus. Então é notório que você precisa buscar a presença de Deus. Amém. Aqui na igreja, aqui nas células, mas em todo o tempo que nós estamos compartilhando, o que está no seu coração? O que está na sua memória? O que está no seu cérebro? Amém, queridos? Assim será comigo e com você. Deus nunca nos abandonará, nem quando nos sentirmos só, Amém. nem quando pecarmos, nem quando sofrermos, nem quando duvidarmos que a terra prometida exista. Sabe por quê? Ele sempre estará com você. Amém. Sempre estará com você. Amém. Sempre estará. A questão é você prorrogar a bênção de Deus sendo rebelde, ou deixando de cumprir os princípios. E aí começa a murmurar, começa a se queixar. Lava a louça do meu jeito. Passa a roupa do meu jeito. Limpa o chão do meu jeito, Osaná. Senão não serve. Não, querido, não é assim. Faça o seu melhor, querido. Faça o seu melhor. Cada um de vocês nós abraçamos. Deus nos abraçou primeiro. Então nós viemos agora para o seio da família da fé, para quê? Para confessar, para expor, para expressar a obediência, mas primeiramente, primordialmente, para fazer o seu melhor. Amém. Glória a Deus. Fazer o seu melhor. Porque na casa de Deus, na família da fé, nós expressamos
e revelamos e colocamos em prática os nossos talentos, nossos dons, nossas virtudes e os atributos de Deus que colocou em nós como ferramenta, como substância dele em favor do outro. Até que a gente coloque isso em prática na nossa família biológica, para a restauração da família e da família de sangue. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este mesmo Deus está aqui hoje. Ele te ama, quer tirá-lo do deserto e vai levá-lo à terra prometida. Posso ouvir um amém? Amém. Qual o nome dele? Jesus. Jesus. Qual o nome dele? Jesus. Não, está muito fraco. Qual o nome dele? Jesus. Jesus Cristo. Glória a Deus, querido. Ah, esse negócio vai pegar mais fogo. Esse negócio é muito fraco. Querido, enquanto você se envergonhar de Jesus, ele se envergonha de você diante do Pai. Mas se você me confessar diante dos homens, eu confesso você no mundo inteiro. Abre a tua linda boquinha. Fala de Jesus. Amém. Fala de Jesus. Quer um conselho? Fala uma vez do seu filho por dia e fala 2 vezes. Começa com 1 vez por dia. Faz um exercício. Comenta 1 vez do seu filho. E fala 2 vezes do Filho de Deus. E vai fazendo um exercício. Vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu convido vocês, novamente, os que podem ficar de pé, a fazer uma oração comigo. Pode deixar aí gravando. Amém. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, e deseja essa aliança, deseja esse pacto. Sabemos que depois desse momento aqui, por essa rebeldia daquele povo, presta atenção aqui, querido, por essa rebeldia desse povo, por um caminho um pouquinho maior, porque estava demorando um pouquinho, entrar na terra prometida, no seu sonho, na sua bênção, o faraó arregimentou o exército dele, colocou os melhores carros e cavalos, pegou 600 carros e cavaleiros, do melhor que ele tinha, e colocou atrás desse povo. Colocou atrás do povo, atrás do povo, atrás do povo, e Deus se levanta lá, e o povo com medo, um medo terrível, com muito medo. Agora nós vamos ser mortos, começaram a murmurar, e o medo tomou conta deles. Deus chama Moisés, Moisés invoca o Senhor, faz uma aliança, lembra da aliança do Senhor com o povo que tirou do Egito, e aí ele abre o Mar Vermelho. O povo passa a pés enxutos, e as águas, quando vem, passa o último homem, a última situação sua, aquilo que você deseja como conquista, aquilo que te pertence. Enquanto não sai tudo da terra do Egito, da terra de Faraó, e quando vier ao teu encalço o inimigo, o Senhor vai afogar ele e o exército dele. Você vai passar para a terra prometida e o inimigo vai ser eliminado, afogado, destruído, neutralizado. Glória a Deus. Então, para você que não tem medo, para você que não vai te acompanhar nenhum tipo de medo, mas o temor a Deus, a obediência ao Senhor, a aliança com o Deus de Israel. Então, eu creio que entraremos sim, totalmente e completamente nessa libertação. Porque você processou uma passagem do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Eu quero ler para você, deve ser João 8,12. Por favor, 8,12. Para entender essa passagem, o que Deus está falando comigo e com você hoje, que há uma passagem. E no mundo todo está acontecendo algo, porque Deus quer processar algo novo.
muito maior, muito melhor para o seu povo. Mas o Egito, aquele que escravizava nós, aquele que é o maligno da corrupção, o adversário, ele vai ficar no lugar dele, que é lá no Egito, na escravidão. Amém. Pode ler. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. Amém, querido? Amém.